Meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo comentando a Parashat HaShavua, a porção semanal de leitura da Torá. Nesta semana, o povo de Israel está lendo duas porções juntas, na verdade. Nós estamos terminando o livro Bamidbar, o livro de Números, e a gente vai ler a porção que se chama Matot, que começa em Números 30, e imediatamente depois começa a porção que se chama Masei, que começa em Números 33 e vai até o fim do livro. Essas duas porções tratam de várias coisas, várias histórias distintas. A gente está lendo duas nessa mesma semana por causa do calendário judaico, porque é assim que se organiza para conseguirmos ler todas as porções da Torá dentro do período de um ano do calendário judaico. Mas para o comentário de hoje eu quero me concentrar justamente na segunda porção, que se chama Masei, que começa em Números 33. Então eu vou ler um pedacinho dela aqui e depois a gente vai conversar sobre isso. Diz o seguinte: estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito por intermédio de Moisés e Arão, segundo os seus exércitos. E Moisés escreveu as suas saídas, conforme as suas jornadas, por dito do Eterno. Estas são as suas jornadas conforme as suas saídas. Partiram de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês, e no dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram destemidamente aos olhos de todo o Egito, enquanto todos os egípcios sepultavam os primogênitos a quem o Eterno havia ferido entre eles. E também contra os seus deuses o Eterno havia feito juízos. E os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucot. E partiram de Sucot e acamparam em Etam, que fica na extremidade do deserto. E partiram de Etam e voltaram a Pi-Airote, que fica de frente a Baal-Tsefon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar para o deserto, e fizeram uma jornada de 3 dias no deserto de Etam e acamparam em Mara. Partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim, e partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofká, e partiram de Dofká e acamparam em Alush, partiram de Alush e acamparam em Refidim, e assim por diante. Agora, tem muita coisa interessante. Esse capítulo de Números 33, sinceramente, dá a gente extrair daqui pelo menos um livro inteiro. A tradição judaica tem um sem fim de comentário a respeito desse único capítulo, porque ele descreve todas as estações da peregrinação do povo de Israel durante os 40 anos em que eles peregrinaram pelo deserto. E é interessante a linguagem desse começo aqui do texto, porque está escrito: estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito por intermédio de Moisés e Arão, segundo seus exércitos. Moisés escreveu as suas saídas conforme as suas jornadas por dito do Eterno. Vairtov Moshe et Motzeem lemaasem al pi Hashem. Por dito do Eterno, literalmente significa da boca do Eterno. Al pi Hashem, segundo aquilo que sai da palavra, da boca de Deus. E a gente está aqui quase chegando no momento onde Moisés vai subir o Monte Nebo, vai olhar, vai ver a Terra Prometida e não vai entrar na Terra Prometida, vai morrer ou enfim, não vai entrar na Terra Prometida, vai ser levado pelo Eterno. Surgiu uma nova geração com Josué, com Caleb, que daí sim vão fazer o povo passar o Jordão e efetivamente entrar, passar a conquistar a Terra Prometida. Então aqui a gente está encerrando um ciclo de peregrinação. A gente está encerrando uma jornada inteira, a jornada da vida
de Moisés. Está terminando aqui. E depois vai abrir outro ciclo, que é o ciclo da Terra Prometida, que também tem uma infinidade de simbolismo e de um monte de coisa. Mas a ideia é compreender que esses 40 anos de peregrinação, com todas essas paradas e recomeços e idas e vindas, isso aqui representa a vida inteira do homem. É isso aqui, essa é a vida. E é interessante que chegando no final da vida de Moisés, no final do período do serviço dele, da atuação dele como líder do povo de Israel, Deus para Moisés e diz: Moisés, agora o negócio é o seguinte, eu vou recontar para ti, eu vou descrever para ti, mais uma vez, todas as estações aonde vocês acamparam no caminho. E tu vai compilar, vai escrever, estação por estação, de onde vocês vieram e para onde vocês chegaram. E dali saíram da onde e foram para onde. É como se o Eterno tivesse focando, querendo chamar a atenção de Moisés e de todos nós, dizendo: é importante registrar o que acontece nessa jornada. E para mim é fascinante, porque a tradição judaica aponta que essas são 42 estações. Se você ler aqui e parar para contar, o povo de Israel levantou acampamento e montou acampamento 42 vezes consecutivas. Eles tiveram 42 paradas ao longo dessa história. E cada uma dessas paradas é extremamente simbólica, extremamente significativa. De novo, por causa da nossa limitação de tempo aqui e porque eu não estou fazendo uma sessão com 42 aulas, eu estou fazendo um videozinho curto de 20 minutos aqui na internet. O que eu quero fazer é, assim, brevemente ler para vocês quais são essas 42 estações e explicar o que elas significam segundo o comentário judaico, mas de novo de maneira bem concisa, porque eu só quero que vocês identifiquem um padrão aqui junto comigo, porque para mim o tema desse vídeo é o padrão dessa jornada toda nossa como peregrinos da vida. Tá? Então, a primeira estação que é citada ali se chama Ramsés, que era Ramsés por causa do nome do faraó, Ramsés que fica no Egito, que é onde começa a nossa jornada, ou onde começa cada ciclo da nossa jornada. Eu gastei muito tempo nos vídeos passados aqui dessa série, explicando para vocês como o Egito, Mitzrayim em hebraico, ele representa um lugar apertado, como um útero, do qual a gente literalmente nasce para a nossa jornada física e espiritual. Então, as 42 estações aqui, elas começam no momento do nascer, ou do nascer de novo, ou do nascer de novo, no começo de cada ciclo. Então, depois de Ramsés, depois do Egito, o povo acampa em Sukkot. A palavra Sukkot significa tendas, e ela é uma alusão àquelas habitações temporárias onde o povo vivia durante o deserto. E essas habitações temporárias representam a fragilidade da vida sendo abraçada pelo infinito. Aqui é que começa o despertar da fé e a experiência, digamos assim, da intervenção divina, da presença de Deus cercando a nossa vida. A terceira estação chama Etam, que significa fortaleza, mas a própria escritura descreve como a que fica na extremidade do deserto. É a fronteira entre o exílio e a confiança. É o lugar onde a nossa alma está literalmente na beirada de um despencar em confiança, de um se lançar
na jornada mesmo sem saber qual que vai ser o resultado. Próxima estação onde eles acampam é Piairote. Eu gravei muito vídeo aqui no canal falando sobre isso. Piairote, que significa a boca da liberdade, e é aquele primeiro lugar de confronto onde a gente precisa acampar diante do nosso medo e controlar a fonte da experiência na nossa vida, que é a boca, é o diálogo interno e externo a respeito de nós mesmos. Próxima estação é Mara, ou Mará, que significa amargor. Aqui a alma sente o gosto da amargura das feridas passadas. É onde a gente começa a cura, não através do escape, mas através do confronto, através de encarar as coisas. Lembra que Moisés vai e purifica as águas de Mara com uma madeira, um tronco de uma árvore, que isso representa a árvore da vida, a Torá, a própria palavra de Deus, vindo para começar a cura da nossa amargura interior. Depois eles acampam em Elim. Elim é um lugar onde tem 12 fontes de água e 70 palmeiras. E isso aqui é muito interessante porque 12 é um número que representa as 12 tribos de Israel. Então 12 fala a respeito de uma realidade interna. As 12 tribos são aquilo que compõe a nação de Israel. E 70 faz alusão, tem várias menções de 70 nas escrituras, mas a tradição judaica interpreta 70 como uma menção bíblica das 70 outras nações com quem o povo de Israel interage. Então, as 12 fontes de água e as 70 palmeiras falam a respeito da presença e da abundância de Deus, tanto no mundo interior quanto no mundo exterior. Você entende? Então é as 12 palmeiras do lado as 12 fontes de água do lado de dentro e as 70 palmeiras do lado de fora. As 12 tribos e as 70 nações. É algo que tem a ver com o começo de uma conexão entre a realidade do nosso mundo interior e a realidade do mundo exterior do lado de fora de nós. Depois tem a próxima parada é o próprio mar. O mar vermelho, que se abre diante do povo de Israel. Quando o mar se abre, isso não é só um milagre físico acontecendo ali naquele momento, mas é uma representação simbólica da impossibilidade, do fim, de tudo aquilo que parece ilógico, se rendendo à vontade divina e abrindo um espaço para que o povo de Israel cruzasse aquela impossibilidade. Mas depois desse grande milagre, a próxima estação é acampar no deserto de Sim, que é um local completamente desolado. Ali as pessoas reclamam de fome, a alma é testada, a fé é testada, o conforto vai embora. E aqui começa a educação da dependência diária no eterno. A próxima estação se chama Dafka, e ela vem de uma raiz que significa bater a porta. E a tradição judaica explica que isso aqui é uma representação da nossa alma vivendo debaixo de uma pressão interna divina, como se fosse o começo de uma insistência divina para que algo mais se abra, para que algo mais se renda, para que algo mais se expanda para a realidade daquilo que o Eterno tem para nós. O Baal Shem Tov, por exemplo, faz uma menção de que essa estação aqui, Dofka, literalmente, porque significa bater a porta, ela representa os estágios da nossa vida em que parece que alguém está insistindo e batendo na porta da nossa alma para que ela se abra para um lugar mais expansivo, mais profundo, de maior revelação. A próxima estação se chama Alush, que é o lugar onde o maná começa a cair para os filhos de Israel. Então, aqui é onde a nossa alma aprende a
ao invés de tentar só agarrar e segurar e reter as coisas, a gente aprende a receber sem controlar. Porque o povo de Israel não tinha controle nenhum a respeito do maná, eles não podiam nem guardar o maná. Eles tinham que sair todo dia e colher a porção necessária para aquele dia. Então, parar nessa estação de Alush, aqui, que é o nome do local onde eles acamparam, nos arremeta, simboliza para a gente esse processo da nossa alma de aprender, ao invés de tentar controlar o recurso, que isso não dá de fazer, aprender a receber o recurso sem controle do ego, sem controle da nossa vontade, de dizer, ok, é isso aqui que o Senhor está trazendo para mim hoje, é isso aqui que o Eterno está trazendo para mim hoje, eu recebo, eu aceito, eu como hoje, e amanhã vai vir uma porção que vai me sustentar para amanhã. A próxima estação chama Refidim, que significa mãos cansadas ou mãos trêmulas. Esse é o lugar onde os amalequitas vêm atacar o povo de Israel. E os amalequitas são uma simbologia bíblica para uma certa frieza espiritual, para um nível de dúvida, para um nível de apatia espiritual. Então, olha que loucura, do acampamento onde veio o maná, a gente vai para um lugar de apatia espiritual. Do lugar de apatia espiritual, a gente vai para o deserto do Sinai, que é onde Deus dá a Torá, é o lugar de maior revelação para o povo. Mas esse é só o começo da jornada ainda, é um super high, assim, é um uau, é o momento mais sagrado, quando o céu encosta na terra e os dois opostos se encontram e a gente vê uma manifestação da unidade suprema de Deus, recebe a Torá, é o momento mais sagrado da história do povo judeu. Ainda assim, é o começo da jornada. Logo depois do deserto do Sinai, eles estacionam em um local chamado Kivrot Teavá, que significa literalmente os túmulos da concupiscência. E esse aqui, segundo a tradição judaica, é o lugar onde o nosso desejo, os impulsos, as nossas ânsias, as nossas paixões tomam conta e levam para um lugar de morte espiritual. É onde a nossa alma é amassada pelo nosso vício aos nossos desejos mais baixos. O hassidismo, principalmente, a tradição hassídica, ensina que isso aqui é a distorção de um desejo sagrado, de um desejo profundo pelo infinito. E é quando a gente pega essa fome pelo eterno e deturpa ela e tenta satisfazer ela com coisas finitas, com coisas que não são o eterno. Então olha que loucura do lugar onde a gente recebe o maná, a provisão diária, o milagre aberto, a gente vai para o lugar de apatia espiritual. E dali a gente vai para o lugar de maior revelação, da entrega da Torá. E dali a gente vai para os túmulos dos nossos desejos. Sobe e desce, vem e vai, vem e vai, vem e vai. Você está entendendo? Depois de Kivrot Teavá, a gente para em Hatzerot. Hatzerot significa corte, mas esse é o lugar onde Miriam murmura, fala contra Arão. Esse é o lugar onde a gente precisa confrontar mais uma vez, num nível mais profundo, o nosso discurso distorcido. A alma precisa aprender que as nossas palavras, elas dão forma para a realidade do lado de fora de nós. E a gente precisa aprender a empregar o nosso discurso para construir o mundo que a gente quer. Depois dali a gente para em Ritmá.
Ritma é o nome de um arbusto, de uma árvorezinha seca e esmilinguida, assim, que nasce no meio do deserto. Ela representa o estar sem rumo, o estar agarrado por um fiapo à vida, a uma fonte de alguma coisa no meio da sequidão do deserto. É o sentimento que a nossa alma tem de estar numa jornada circular de confusão, de estar perdido, mas os sábios do judaísmo ensinam pra gente que mesmo o estar perdido, mesmo o peregrinar sem uma direção clara, não é energia desperdiçada, mas que está levando a gente em cada vez que a gente dá um círculo, assim, cada vez que a gente faz uma volta, não é uma volta, é uma espiral. Então a gente está indo cada vez, avançando cada vez mais para o alto, apesar de que a nossa percepção é de que a gente está andando em círculo. Desse lugar de ritmar, de andar em círculo, a próxima estação onde o povo de Israel acampou foi Rimon Peretz. Rimon Peretz significa literalmente o rompimento de uma romã explodindo em vida. E é interessante porque a romã, nas escrituras, ela é um símbolo da Torá. Inclusive tem várias lendas judaicas dizendo que se você abrir uma romã, ela tem 613 sementinhas dentro dela, exatamente como os mandamentos são 613 mandamentos. Isso é uma lenda judaica, mas a ideia por detrás dela é que a romã simboliza o fruto da obediência à palavra de Deus. E aqui a gente está na explosão da romã. A gente está no lugar onde a vida espiritual está assim, borbulhando, e você está com aquele ânimo maravilhoso, e você é obediente, você é disciplinado, está tudo certo, está tudo caminhando, está tudo indo assim, ó, uau, para frente. E aí a próxima estação chama Livna, que vem da palavra lavan, que significa branco. Isso representa um momento de clareza pura, aonde parece que todas as nuvens de confusão e sei lá o que, tudo isso clareou, o céu está clarinho, você consegue enxergar claramente para onde ir. E aí a próxima estação se chama Rissá. De novo, esses são os nomes dos acampamentos. Eu tô lendo os nomes em hebraico aqui, na tradução em português é capaz de estar com os nomes aportuguesados, mas ainda assim, Rissá significa a destruição. Quando você pega a ideia da palavra, você pegar tipo um copo e deixar ele cair e quebrar, e ele vai se despedaçar em infinitos pedacinhos, esse é o sentido da palavra Rissá. Então, é um outro estágio de quebrar o nosso vaso. É um outro lugar de ver as coisas na nossa vida se despedaçando. Mas é um despedaçar para nos preparar para uma próxima construção. O próximo lugar onde os filhos de Israel acamparam chama Kehelata, que vem da palavra kahal, que significa reunião, ajuntamento. Porque a nossa alma passa por esse processo de despedaçar e depois de ser reunida mais uma vez. Então aqui é quando a gente começa quando as estruturas do ego e da vontade egoísta foram quebradas, aqui é quando os caquinhos de quem nós somos de fato começam a se refazer em uma coisa coesa. A próxima estação onde o povo de Israel para se chama Har Shefer, é um monte que se chama Shefer, e a tradução desse termo seria montanha bela ou algo nesse sentido. Então, de novo, do quebrado para o remendado no início da restauração,
para de novo agora no topo de um monte, de novo num lugar de sentimento eufórico, de prosperidade, de beleza, inclusive, como resultado desse processo. Aí a próxima estação chama Hagadá, que é uma palavra incrível, ela significa temor, tremor, é o contrário de medo, porque não é ter medo da vida, mas é ter... Em inglês tem uma palavra tão maravilhosa para falar sobre isso, que eu acho que ela representa muito bem aquilo que a gente diria em português espanto, a tradução literal é espanto, mas em inglês é a palavra awe, porque literalmente é isso aqui que a gente faz com temor, é ficar assim... Temor, na verdade, é o medo de perder essa maravilha, é dizer, não, eu não posso ficar sem isso aqui, ó. Eu preciso disso aqui mais do que tudo. Esse é o lugar de Hagadá. Depois dali, a próxima estação se chama Makelot. Isso é muito legal, porque Makelot, Makelá em hebraico é a palavra para coral, sabe? Uma infinidade de vozes cantando juntas. E os sábios do judaísmo dizem que essa é a estação onde toda a fragmentação da nossa alma, todos os 500 Rodrigos que existem aqui dentro, sabe? No dia que eu acordo de bom humor, e no dia que eu tô de mau humor, e no dia que eu tenho fé, e no dia que eu não tenho fé, e no dia que eu sou positivo, e o dia que eu sou negativo, e toda essa fragmentação que existe dentro de mim, de repente ela começa a ressoar como um único coral, a harmonizar. E eu começo a entender que toda essa fragmentação dentro de mim, ela é só na percepção, ela é só do lado de fora, mas que do lado de dentro, na verdade, está tudo cantando em uníssono, uma única canção para o eterno. Depois a próxima estação chama Tachat, que é embaixo, para baixo, outra vez, outra descida, só que dessa vez uma descida por escolha, por opção. Eu tô lá no topo da montanha, minha alma tá cantando, eu fui quebrado, daí eu fui restaurado, daí eu me tornei belo, aí eu fiquei maravilhado com tudo, disse, cara, não posso perder isso aqui de jeito nenhum, minha alma inteira começou a cantar de dentro de mim, aí eu olho em volta e digo, pera, eu preciso descer de volta do topo dessa montanha, eu preciso ir lá para baixo, mais uma vez, porque eu entendi o ciclo, eu entendi como o processo funciona. Então, Tachat, o lugar onde você vai para baixo. A próxima estação chama Terach, que é o nome do pai de Abraão, Terá. Então, é o lugar na nossa jornada onde a gente vai visitar a nossa história. A peregrinação dos filhos de Israel começou com Terá, quando ele saiu de Ur dos Caldeus. E começou uma peregrinação em direção a Canaã, mas estacionou em Harã, não deu continuidade. Quem continuou foi o filho dele, Abraão, que saiu de Harã para entrar na Terra Prometida. Então, essa estação, Terá, é o estágio da nossa alma em que a gente vai para consertar aquilo que ficou quebrado da nossa história, para quebrar os padrões de desistência, geracionais até. De novo, dá de falar, gente, por horas de cada um desses lugares, eu espero que vocês estejam acompanhando, eu estou falando assim rapidinho. O próximo local é Mitka, que significa adocicado. E esse é o resultado de confrontar os pepinos geracionais, de trazer conserto para a tua história, é que as coisas que eram amargas se tornam doces. Não é tanto os sermos livres do sofrimento, ou da dor, ou do luto, ou da perda, ou do trabalho emocional difícil que é consertar a tua história familiar. Não, mas é pegar essa coisa toda e pôr ela na boca e sentir que o resultado disso é doce. Mitka.
A próxima estação chama Hashmonah. Tem várias interpretações diferentes aqui a respeito dela. Essa palavra Hashmonah pode estar associada com a palavra Hashmal, que significa energia, eletricidade. Ela pode estar associada com a palavra Shemen, que significa azeite, ou até com a palavra Shamen, que significa gordo, farto. A interpretação normalmente é de que esse aqui é um estágio de fartura espiritual, de se sentir tão alimentado que a voz do teu ego reclamão, de repente, fica em silêncio absoluto e você está assim, num estado de fartura, literalmente. Tá? Depois desse lugar de fartura, a próxima estação se chama Moserot. Moserot são repreensões. Então você sai da fartura espiritual, do silêncio, você sai para um lugar de repreensões da tua alma, aprender mais uma vez, levando umas chapuletadas da verdade. Depois a próxima estação é Bnei Yaakan. E, de novo, é interessante porque Bnei Yaakan são os filhos de Yaakan, que era um povo relacionado com o povo moabita, que tinham cavado uns poços de água, que os filhos de Israel herdaram, receberam dessas pessoas enquanto eles estavam peregrinando por ali. Mas Yaakan significa distorcidos, então são os filhos da distorção, digamos assim. Esse local tem a ver com trazer conserto para fontes que eram distorcidas, mas que se tornam fontes de bênção e fontes positivas para a nossa vida. Eu quero ler bem rapidinho as outras aqui. A próxima estação se chama Hor HaGidgad, que significa a colina dos ecos. Tem comentário na tradição judaica dizendo que isso é quando os ecos do passado, das estações passadas que a gente viveu, eles passam por nós, mas a nossa audição agora mudou para ouvir a nossa história de um jeito diferente. A próxima estação é Yotvatá, que representa a bondade de Deus, é um outro momento de graça, de manifestação da bondade divina, de receber sem o esforço. É bondade que não se manifesta como uma recompensa, mas bondade que se manifesta como uma memória, como uma lembrança de quem Ele é de verdade. Depois, eles pararam em Evrona. Evrona é um lugar de transição, significa nós atravessamos. Então é um momento onde a gente abandona as coisas velhas para trás e entra em algo novo. Depois eles entram em Etzion Gever. Etzion Gever, Etzion significa, pode estar conectado com a palavra Etzem, que é osso. Normalmente esse termo Etzion Gever é traduzido como a coluna da força. Ele tem a ver com a nossa coluna vertebral, com a nossa postura, tá? E Gever significa herói, valente, homem forte. Então, é quando uma postura resiliente, que entendeu já o processo, que entende os altos e baixos, que entende o vem e vai, se forma dentro de nós. Depois, a próxima estação é o deserto de Tzin, que é outro deserto de sequidão, onde nada cresce. Da fortaleza, da bênção, da bondade de Deus, eles vão de novo para um lugar de sequidão. Do lugar de sequidão, eles param em Kadesh. Kadesh significa santidade. É um lugar onde a gente está perto da Terra Prometida, mas não está lá nela ainda. É uma santidade em tensão. É a gente sentir pronto
para entrar na Terra, mas ouvir ainda não. A jornada de aprendizado ainda tem mais uns passos aqui para frente. Depois a próxima estação chama Hor HaHar, que é engraçado, porque Hor HaHar significa literalmente a montanha da montanha. É provavelmente um pico de uma montanha dupla, assim, que é o lugar onde Arão morre. E isso representa a perda de mentor, a perda de direção, a perda de um marco na nossa vida e de repente ter que assumir a responsabilidade sozinho pela própria caminhada. Depois eles param em Tzalmona, que é o lugar da sombra, que é o lugar onde a gente precisa mais uma vez. E agora, sem o líder espiritual, sem o mentor, sem o grupo de apoio das pessoas que caminham contigo, sozinho, você precisa encarar a tua própria sombra. Depois eles param em uma estação chamada Punun, que vem da palavra panim, significa face, é o lugar de encarar a si mesmo sem máscara, sem evasão nenhuma, mas com compaixão, com clareza, entendendo quem a gente é de verdade. Depois eles param numa estação chamada Uvot, que tem a ver com a palavra ancestrais. Então olha que interessante, eles perderam Arão, perderam o pai espiritual, perderam o líder, o sacerdote. Aí foram para um lugar onde eles encaram as sombras, foram para um lugar onde eles precisavam se olhar no espelho, ver a sua própria face, e foram para um lugar onde eles reconhecem a conexão ancestral, aonde retoma dentro de nós um sentimento de eu não estou sozinho nessa jornada, eu faço parte de uma história de milênios, de gente que está correndo nessa peregrinação da vida e tentando e caminhando em direção ao eterno. A minha história não é única. Apesar de ser única, ela não é única, eu não estou sozinho nessa história. Depois eles estacionam em Iei Avarim, que literalmente significa as ruínas da transição, as ruínas daqueles que cruzam, que é quando a gente olha para tudo aquilo que se parece com ruína de todas as transições, de todos os altos e baixos, de todos os vens e vais da vida e diz, eu entendi para onde eu estou indo. Depois eles estacionam num lugar que se chama Dibon Gad, que significa falar de fortuna, falar de prosperidade, ou seja, a gente finalmente aqui chegou num lugar de concerto pleno do nosso discurso, tanto interno quanto externo, e a gente começa a gente saiu das ruínas e começa a falar de um lugar de gratidão que constrói uma vida de prosperidade do lado de fora. Depois eles estacionam num lugar chamado Almon Diblataima, que significa doçura oculta, doçura escondida. É quando a gente tem acesso a um manancial interno de doçura, de revelação, aquela coisa gostosa de ter um relacionamento com o Eterno. Aqui também é onde Moisés sobe no Monte Nebo e não continua a jornada com o povo de Israel. E aí a última estação são as planícies de Moabe, que é onde o povo vai dar o passo para cruzar o Jordão. 42 estações em 40 anos de peregrinação. E o que eu quero que a gente perceba aqui é o padrão. O padrão é de alto e baixo. O padrão é literalmente de uma espiral, que parece que está andando em círculo, mas que está constantemente seguindo em direção ao alvo. O padrão é que inúmeras vezes a gente precisa subir e inúmeras vezes a gente precisa descer para poder subir. Vocês estão entendendo? Quem sou eu
quem é você, quem somos nós para esperar uma jornada linear, meus amigos? Enquanto a vida em si não é uma jornada linear. A vida em si são esses altos e baixos, porque cada um deles esconde uma lição. Cada um deles tem para nós um exercício para nossa alma se aprimorar um pouco mais, se aproximar um pouco mais da realidade em cima da qual todo esse mundo está construído. Então, quando você olha para a tua vida e fica dizendo, cara, mas eu queria uma caminhada no parque e não uma montanha-russa, lembra de Números 33. Porque isso aqui é Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu vou recontar para ti, para tu escrever nesse livro e para isso aqui ficar cravado no coração de todo esse povo espalhado pelo mundo, por todas as gerações que ainda vão vir, que a vida é deste jeito. E em todos esses altos e baixos, em todos esses erros e acertos, em todo esse processo, o Eterno estava direcionando o povo de Israel até o Jordão. O destino sempre foi a Terra Prometida, desde Terá, desde o pai de Abraão. E o processo para chegar lá foi esse aqui. Do mesmo jeito que é na minha vida e do mesmo jeito que é na tua vida.